Minha mãe me teve muito cedo. Ela foi mãe solteira e o meu pai ele não assumiu. Ele simplesmente disse que não era dele e não quis de jeito nenhum assumir a paternidade. E na época, ser mãe solteira não era igual nos dias de hoje, que era mais aceitável para as pessoas. A minha mãe ficou comigo ali na casa dos meus avós um tempo, até ela conseguir se formar, com muito sacrifício, ela fez faculdade de enfermagem e nunca mais arrumou ninguém. A minha mãe, ela era uma mulher muito batalhadora. Ela não se envolveu mais com outro homem porque, segundo ela não queria, ela tinha medo de arrumar um homem, né? E para ficar com ela, comigo, né? Pequenininha. E ela, a vida dela era trabalhar, era do serviço para casa, de casa para o serviço. Ela chegou uma época de trabalhar em 2 serviços. Ela trabalhava à noite e trabalhava durante o dia também. A minha mãe era uma mulher muito guerreira. E ela conseguiu comprar o apartamento dela com muito sacrifício e nós fomos morar nós duas. O nosso apartamento, gente, era uma gracinha. A minha mãe, por ser sozinha, ela tinha conquistado muitas coisas. E com isso, ela era uma mulher muito jovem, muito linda e muitos homens davam em cima dela. Mas mesmo assim, a minha mãe não queria saber. Ela tinha assim alguma paquera ou outra, mas nunca de levar para casa, nunca de se envolver emocionalmente com a pessoa. Até que eu completei 18 anos. E a minha mãe, acho que ela decidiu arranjar um companheiro, porque eu já estava já praticamente adulta, né? E ela pensou que nesse momento não tinha problema nenhum dela cuidar da vida amorosa, porque querendo ou não, a vida profissional da minha mãe estava perfeita. Profissionalmente, ela estava super realizada, né? Na carreira dela de enfermeira. E ela fez isso. Ela conheceu o Matheus, né? E os dois começaram a namorar. Ela comentava comigo que tinha conhecido uma pessoa, até então ela não tinha me apresentado ele. Aquilo não me agradava, mas eu não falava nada. Sabe quando você não tá acostumada com a sua mãe com uma outra pessoa? Que na verdade a minha mãe, o mundo dela era pra mim. Ela se dedicou exclusivamente a viver somente pra mim. Daí o dia que ela apresentou o Matheus pra mim, foi num domingo de Páscoa, e ele foi lá pra casa. Gente, não sei o que me deu, mas me deu uma ira tão grande. Porque, tipo assim, ele era um homem lindo, gentil, agradável. E aparentemente ele tinha uns 25 anos, mas ele tinha 38 anos. Mas aquilo me incomodou de um jeito que você não tem noção. E eu não falei nada, eu fiquei assim, tipo, fria, sabe? Mas me deu acho que me deu uma inveja tão grande, porque querendo ou não, a minha mãe, ela era linda, ela profissionalmente ela era realizada, a parte amorosa ela não tinha porque ela não queria. E quando ela se permitiu, ela arranjou o melhor. O cara, ele trabalhava numa profissão maravilhosa. E eu, de uma certa forma, eu era uma magrela desmilinguida, sabe? Eu não tinha forma, entendeu? Entende? Tipo, eu vivia na sombra da minha mãe. Quando os outros falavam de mim, era referindo a minha mãe. Tipo, a Juliana, uma mulher de garra, uma mulher batalhadora. E, sabe, eu sempre ficava ali na sombra. Eu era o patinho feio, eu era tipo assim, a carga que a minha mãe tinha que carregar, por causa de mim ela deixou a vida dela, por causa de mim
ela, sabe? E aquilo dentro de mim me incomodava. E quando eu vi o Mateus, aquilo despertou uma inveja, não, uma inveja inexplicável, um ódio. E eu não tratei bem ele, mas também não tratei mal ele. Daí a minha mãe percebeu, chegou em mim e falou: Camila, aconteceu alguma coisa? Tá te incomodando? E eu, nada, mãe, sabe? Daí eu comecei a ficar rebelde dentro de casa, porque eu não aguentava ver aquela felicidade dos dois juntos, sabe? Aquilo me incomodava profundamente. E eu comecei, de uma certa forma, a dar piada pra minha mãe. Tipo, se ela não tinha medo dele dar em cima de mim, se ela não tinha medo dele trocar ela. Uma vez eu cheguei até a falar isso pra ela: você não tem medo dele trocar você pela sua filha mais nova? A minha mãe mandou calar a boca e respeitar o Mateus. E aquelas brigas, nossa, foi aumentando, sabe? A ponto de eu começar a defamar os dois para o condomínio, sabe? Insinuar que o Mateus estava dando em cima de mim. Tanto que um dia uma mulher que morava de frente do nosso apartamento chegou na minha mãe e falou se ela não achava, se ela achava prudente, sabe, ficar trazendo o namorado para dentro de casa com uma filha moça. A minha mãe colocou ela no lugar dela, sabe? Falou que não dava direito nem a ousadia para ela se meter na vida dela, que a filha dela era maior de idade. Mas o que a minha mãe na época não sabia é que era eu que ficava fermentando as pessoas, falando que ele olhava de um jeito diferente para mim quando a minha mãe não estava em casa. E o Mateus poucas vezes posava lá no apartamento. Era rara às vezes, já para evitar esse tipo de coisa mesmo. E quando eu fiquei sabendo que eles tinham plano de casar, aí eu endoidei. Aí eu liguei para minha tia e falei para minha tia que o Mateus dava em cima de mim, que ele me espiava quando eu estava me trocando. Que um dia eu fui me trocar e ele estava olhando eu me trocar, que eu tinha esquecido a porta aberta e que ele, de uma certa forma, soltava piada. E aquilo chegou no ouvido da minha mãe. A minha mãe não entendia, nós começamos a ter brigas frequentes. Ela não entendia por que eu estava fazendo aquilo, sendo que ela, de uma certa forma, ela dedicou a vida dela para viver só para mim, e eu estava fazendo aquilo com ela quando ela, de uma certa forma, estava precisando do meu apoio. Mas, gente, eu não sei explicar o porquê eu estava agindo daquele jeito. Eu só sei que eu tinha uma fúria, uma raiva que não vinha de mim, não sei o que acontecia comigo. E um belo dia, a minha mãe saiu mais cedo, né? Que ela precisava resolver uns assuntos no hospital. E o Mateus ficou dormindo. Gente, eu entrei no quarto da minha mãe e ele estava lá dormindo. Eu tirei a blusa, fiquei só de sutiã e deitei bem devagarinho na cama e tirei um selfie. Dava para ver que ele estava dormindo, mas eu coloquei nos meus status. Todo mundo viu, eu e o Mateus na cama. Quando a minha mãe olhou, ela ficou doida. Ela tinha certeza, quando ela viu, que aquilo ali era coisa minha, porque ela, na foto, ela viu que ele estava dormindo. O Mateus, ele nem tinha visto ainda o status. A minha mãe ligou para ele e mandou ele olhar o status. Ele ficou louco. Pense num homem que ficou louco. Daí ele chegou na minha mãe e falou para ela que não dava para eles continuar, que era melhor eles dar um tempo, que estava vendo que aquilo não ia terminar bem. Daí ele pediu um tempo e aquilo, gente, deixou a minha mãe muito infeliz. Ela chegou em casa, ela meteu a boca em mim. Nós tivemos uma briga fervorosa. Eu disse que eu queria que ela morresse. E ela pegou e falou que
eu era um fardo na vida dela, que a vida toda ela teve que pagar o preço por ter me tido. E aquilo foi uma briga que, tipo assim, nós nunca tinha tido. Daí ela falou que nunca ia me perdoar pelo que eu tinha feito com ela, porque não era justo. E eu nem liguei. Nisso era no finalzinho de 2019. Daí teve o ano novo, o Matheus não procurou mais ela. Eu via que ela ligava pra ele e ele não retornava as ligações dela. Ele queria dar um basta mesmo naquela situação, porque eu tô contando por partes, mas eu infernizei a vida deles. Daí a minha mãe começou a trabalhar direto. Daí foi onde começou a ter aquelas notícias da PAN. E começou a ter caso, e a minha mãe trabalhando, a minha mãe nem na minha cara olhava, gente. Era só o básico que ela conversava comigo. Era como se eu fosse um móvel. Daí, da onde teve bem forte, né? Que todo mundo foi fechando as lojas. Daí o hospital decidiu, algumas pessoas que tinham família, se reunir num único lugar para não retornar para casa. E a minha mãe assim fez. Parece que aquilo para ela caiu como uma luva. Daí foi morar com ela, umas duas amigas, duas técnicas e mais duas enfermeiras num só apartamento. E ali elas ficaram morando e indo pro hospital para não retornar em casa. Daí quando foi lá para março, finalzinho de março, o negócio começou a fechar mesmo. Daí a minha mãe só mandava dinheiro pra mim e eu ali pagava as contas. Sinceridade, eu tava num paraíso, eu tava realizada, eu tava com um apartamento só pra mim, eu não tinha que aguentar a minha mãe com cara feia, o Matheus não tava com a minha mãe, tipo, tava do jeito que eu queria. Daí o negócio foi se estreitando mais, até que um dia a minha mãe contraiu o Covid. Gente, na época eu não achei que fosse nada demais, sabe? Porque eu achei que um pouquinho até que fosse charme, entendeu? Só que ela nem ligou pra mim pra dizer que tinha pegado. Ela ligou pra minha tia. E através dos status da minha tia, através do telefone da minha tia, pedindo orações, que eu fiquei sabendo que a minha mãe estava com Covid. Daí o quadro da minha mãe piorou e eu não tive mais notícia dela. Daí ela se internou, né, no mesmo hospital que ela trabalhava e ela ficou entubada. A minha mãe ficou 23 dias entubada. O médico mandava notícia para casa da minha avó e ali junto a minha avó, junto com a minha tia e meu tio, ficava sabendo do boletim. Eu, de uma certa forma, era todo dia às 4 horas, eu ia também lá para saber do boletim médico. E a gente não tinha contato com ela, a gente não podia visitar. O que a gente podia saber era isso aí. E uma amiga da minha mãe, que era enfermeira também, deixava a minha família a par do que estava acontecendo. Mas ela ficou entubada, os médicos fizeram tudo que podia para salvar minha mãe e ela não resistiu, ela veio a óbito. Gente, assim, naquele momento, quando a minha mãe veio a óbito, a minha ficha caiu. Tipo, eu não pude pedir perdão para ela, eu não pude dizer para ela que eu tinha me arrependido. Simplesmente é como se ela tivesse ido viajar e nunca mais voltou. Porque daí, como foi óbito, né, de Covid,
A minha mãe, ela foi de caixão lacrado. O velório foi 1 hora e pouco só. E nunca mais eu pude conversar com a minha mãe, nunca mais eu pude me explicar, dizer que eu nem sei por que eu estava fazendo aquilo. Eu nunca mais pude falar que eu amava ela e não pude pedir perdão para minha mãe. A minha mãe, ela morreu e eu não pude dizer para ela o quanto eu sinto muito, o quanto eu me arrependi, como eu gostaria que ela estivesse aqui. E não pude pedir perdão para minha mãe. A minha mãe faleceu e eu não tive essa oportunidade. Não me julgue. Essa história que eu tô falando para vocês, que é a minha história, é um desabafo, porque na verdade eu não tenho coragem de falar para ninguém o quanto que eu fui um lixo com a minha mãe. Hoje eu moro sozinha no apartamento. A minha mãe me deixou numa situação financeira muito confortável. E eu tô no meu 3º ano de faculdade. Eu tô fazendo também enfermagem. E pretendo seguir os passos que ela seguiu. E dizer que eu sinto muito pelo que eu fiz, não me orgulho disso, que se eu pudesse voltar atrás, eu não faria nada do que eu fiz. Que eu me arrependo muito. Talvez foi um gesto de uma criancice, eu não sei, que eu nunca tinha visto, gente, a minha mãe com uma outra pessoa. E aquilo pra mim foi como se era uma mistura de inveja, de sensação de posse, mas eu amava ela muito. E eu não pude pedir perdão pra ela e ela morreu sem ouvir de mim quanto eu amava. E é isso aí, é a minha história. Gente, essa é a história dessa menina. Acredito eu que foi por birra, foi por ser uma menina muito mimada, por ter sido uma menina que de uma certa forma ela tinha tudo. Quando ela se deparou com a mãe dela tendo um relacionamento, ela agiu dessa forma. Eu não acredito nem que era inveja da mãe dela, mas sim uma mulher mimada, né? Não vou julgar, né? Cada um sabe de si. Espero que ela melhore, né? E reflita nas atitudes dela, porque querendo ou não, tudo que a gente faz tem consequência, né? E com certeza a mãe dela sabia que ela amava ela, porque a gente, mãe, nós sabemos que nossos filhos nos ama, mesmo a gente vendo ele fazer brigando, a gente, no fundo, a gente sabe que o nosso filho ama. Dizer pra ela que no fundo, filha, a sua mãe sabe que você amava ela. E quero falar com você, se você quer que eu conte sua história aqui no canal, envie no e-mail. Não se esqueça de compartilhar, tocar no sininho. Não se esqueça de se inscrever para ajudar o canal a crescer, que isso ajuda muito a divulgar os vídeos para mais pessoas. Até mais!